pegando o gancho da primeira questão, tem uma outra que se comunica com essa, que diz mais ou menos assim. Ao mesmo tempo em que nós vemos uma certa dificuldade dos espíritos, familiares nossos, desencarnados, amigos, mandarem mensagens, mandarem cartas, como nós acabamos de relatar, ter que organizar todas essas variáveis, um médium para mandar a mensagem e que não interfira tanto na mensagem. Nós vemos esses relatos de que não é algo assim tão simples. Ao mesmo tempo, a pessoa que fez a pergunta fala assim: quando nós vemos espíritos zombeteiros, e aí tem aquele episódio que eu até conto da minha experiência lá na passarela, que eu quase caio com medo e tal. E eu fiquei naquela situação nós vemos também naquele episódio em que nós convidamos o Luiz Rivas, e que tinha aquele espírito lá que também era zombeteiro, que não era um espírito mau, mas que estava ali utilizando a médium, que era empregada da casa, e jogando pedras, causando, criando um fenômeno de efeitos físicos a partir do fluido dessa médium, como se aquilo fosse tão fácil. Como é que fica isso, Porque é como se esses espíritos brincalhões fizessem isso facilmente. E aí tem outros espíritos que não são também espíritos malévolos, talvez estejam até amparados por benfeitores, e que não conseguem com tanta facilidade comunicar-se. Como conciliar todas essas informações? O fato é que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Então, mesmo esses espíritos zombeteiros, brincalhões, até mesmo espíritos mal intencionados, que utilizam-se de médiuns ostensivos para agir, seja para causar uma balbúrdia, seja para influenciar alguém, seja através de materializações de efeitos físicos, enfim, das mais diversas formas. Para que isso ocorra, é necessária também a permissão de Deus. E no caso dessas situações mais ostensivas, vai ser necessário, lembremos dos episódios em que nós falamos dos fluidos, que exista um médium presente na situação que vai estar, mesmo que inconscientemente, doando os seus fluidos para que aquele espírito, brincalhão, zombeteiro, possa criar toda aquela situação, jogar pedras, levantar móveis e tudo mais. Esse médium pode estar fazendo isso inconscientemente porque ele pode nem saber que é médium, ele pode nem saber o que está acontecendo, como o caso do episódio em que nós falamos sobre isso. Acontece que todos nós temos os nossos protetores espirituais. Temos um protetor espiritual nosso, um anjo da guarda, alguém que sempre nos acompanha. Temos espíritos afins, amigos, familiares espirituais que vêm nos visitar, que buscam nos auxiliar, nos inspirar ao bem. Temos os protetores das nossas famílias. E à medida que nós buscamos sintonizar com o bem, com o belo, com o alto, independente da nossa religião, independentemente até mesmo de termos uma religião. Mas se a nossa intenção de vida, se os nossos propósitos de vida são para o bem, são de auxílio ao próximo, de respeito, de tolerância, obviamente que nós nos cercaremos de espíritos afins, que têm esses mesmos propósitos. E nós repeliremos aqueles que têm propósitos diferentes. E esses benfeitores, amigos espirituais, com os quais estaremos sintonizados, vibrando na mesma frequência, nos auxiliarão a impedir esses acontecimentos desagradáveis, a impedir que sejamos instrumentos passivos do mal ou da zombaria. Um ponto importante também é que as ações no bem, e isso acontece no plano material e no plano espiritual, as ações no bem são planejadas, são observadas as variáveis da situação. Qual o melhor momento? Qual o momento útil aos envolvidos?
Qual o proveito, qual o objetivo daquilo que será realizado? Que não seja apenas para mera curiosidade, mas que tenha um objetivo real, um objetivo mais profundo. Mas o mal e a zombaria não. Pega quem está passando na rua, vê que está doando fluido inconscientemente, se aproveita daquele ali mesmo, tenta sintonizar com o outro que está pensando besteira, e aí mais facilmente consegue fazer barulho, consegue chamar a atenção. Enquanto o bem, muitas vezes silencioso, também está operando, e nós não nos damos conta. O que queremos dizer é que o tempo inteiro estamos sendo influenciados, influenciando sem percebermos. No dia de hoje, nós passamos por diversas coisas, diversas situações, inclusive diversos livramentos, diversas coisas desagradáveis, situações difíceis que nós poderíamos ter passado e que a espiritualidade superior se desdobrou para nos auxiliar, para intervir em nosso favor. E nós não percebemos isso, porque estamos mais acostumados a perceber essas intervenções que causam mais ruído e que nos impressionam mais, que são mais ostensivas. Mas existem as intervenções mediúnicas, intuitivas, que estão acontecendo o tempo inteiro, que também dependem dessa comunicação, dessa sensibilidade, mas que nós percebemos menos. Uma dúvida muito interessante foi também gerada a partir do episódio com o Luiz Rivas. É uma dúvida muito interessante. Vou tentar expressar mais ou menos o que a pessoa relatou para mim nessa dúvida. Nós estamos acostumados a ouvir nas palestras, nos estudos, e existem inclusive textos, até mesmo textos de Kardec, na Revista Espírita, falando da importância do primeiro momento de propagação da doutrina espírita, que foi aquele momento em que os espíritos batedores, inclusive, chamaram a atenção para o fenômeno mediúnico, em que as reuniões de efeitos físicos, de materialização, as mesas girantes, vieram a conclamar as pessoas que olhassem para aquilo. Os médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco, por exemplo, tiveram períodos da sua mediunidade dedicados com mais vigor, com mais ostensividade, a reuniões de materialização, a reuniões de efeitos físicos. Em dado momento, os dois médiuns deixaram de fazer aquelas reuniões de materialização de efeitos físicos e se dedicaram mais ostensivamente às psicografias, no caso do Chico também às cartas consoladoras às mães e às suas outras tarefas, outras atividades. E então muita gente, muitas casas espíritas, muitas pessoas no movimento espírita, de certa forma, parecem condenar essas reuniões, parecem condenar que ainda hoje aconteçam reuniões de materialização, aconteçam reuniões de efeitos físicos, torcem o nariz, olham torto ou julgam mesmo abertamente. Mas no nosso episódio com o Luiz Rivas, ele nos traz um panorama um pouco diferente. Ele fala, inclusive, de lugares que ele já foi fora do Brasil, em que não existem assim tantas regras, em que a coisa não está tão engessada, em que a mediunidade parece fluir com mais naturalidade, com mais tranquilidade. E ele nos fala sobre isso. Eu estive há 2 meses em Lilydale, a cidade dos médios nos Estados Unidos, os que seguem as irmãs Fox, né? E eu vejo como os médios que não conhecem o Espiritismo, a mediunidade flui, é ótima, tem muita transfiguração, materialização, é normal. E os médios são muito mais livres que dentro das nossas casas espíritas, né? A gente ficou muito a rigor, né? Criou
base, um formato mediúnico, né, que muito diferente do que Kardec originalmente fez. Se você não assistiu esse episódio, corre lá para assistir e depois volta aqui. E aí deu um nó na cabeça da nossa amiga. Ela falou assim, peraí, então eu fico de que lado? É para ter reunião de materialização, de efeitos físicos? É coisa do passado, é coisa do presente? É só para estudar e fazer a caridade? Como é que eu fico? Eu não tenho uma resposta definitiva para você, mas eu gostaria de comentar sobre isso o meu ponto de vista. O meu ponto de vista. Nós observamos que o ser humano é um pouco assim ligado aos extremos. A gente adora extremo. Tudo ou nada. 8 ou 80. Então vamos lá. Vocês já pararam para imaginar uma reunião em que o Espírito Emmanuel se materializa na sua frente? Se torna tangível? Já parou para imaginar quem leu lá o livro há 2000 anos ver o Públio Lentulus entrando? Você já parou para imaginar a emoção de ver o espírito Joana de Ângeles entrando? Eu já parei para imaginar. Já imaginou sentir o cheiro de uma flor materializada pelo espírito Irmã Sheila? Você ia querer assistir isso, sentir esse aroma, passar por essa experiência toda semana? Eu ia querer. Eu adoraria. Eu acharia maravilhoso, incrível, perfeito. Eu ia querer isso sempre. Conviver com esses espíritos que eu tanto admiro semanalmente. Adoraria. Então, muito provavelmente, eu, Larissa, se eu experimentasse isso, eu gostaria de ficar conversando com esses espíritos, aprendendo com esses espíritos o máximo possível. Só que isso atinge um grupo específico, um grupo restrito que participa. Não dá para participar todo mundo dessa reunião. Então os espíritos, muito sábios, fizeram assim. Olha só, pessoal. Agora que vocês já entenderam, agora que vocês já viram, já experienciaram, já gravaram na própria alma essas lições, vamos ampliar o grupo? Vamos levar a mensagem para um grupo maior, já que vocês vão querer ficar só nesse ponto e a gente tem outras tarefas a realizar. A gente precisa ampliar o leque de atividades. Então o Emmanuel diz assim ao Chico, a sua tarefa é com os livros, porque os livros ficarão para outras gerações. Então o Emmanuel, o Espírito Irmã Sheila, a Joana de Ângeles, eles não condenaram reuniões de materialização nem reuniões de efeitos físicos. Eles só disseram que a gente precisa equilibrar as coisas. Não dá para ficar só num ponto. Mas aí o que a gente faz? Não, então não pode mais ter esse tipo de reunião. Então o negócio é só estudar, estudar, estudar. E aí para você ter acesso a uma mediúnica, você tem que fazer o ESG 1, o ESG 2, estudo aprofundado 1, 2, 3, 4. E aí depois, quem sabe, quando você tiver 80 anos e 50 anos na casa espírita, talvez, se eu colocar o seu nome numa lista e você for chamada, você vai participar de uma reunião mediúnica. Então, talvez e só talvez, sob o meu ponto de vista, do que eu tenho observado, a gente tenha ido para um outro extremo. E aí tem um monte de gente que frequenta a casa espírita há muito tempo, que é espírita há muito tempo, e que parece que considera a reunião mediúnica como uma coisa inatingível, inalcançável, e que você tem que correr uma maratona para, quem sabe, talvez um dia ter acesso. Nem um extremo, nem o outro. É o que nós pensamos.
Alguém perguntou também sobre Júpiter, e aí lembramos que nós temos um episódio em que demos uma condensada nos artigos, que são vários, entrevistas e tudo mais, sobre Júpiter. Então corre lá, olha na nossa playlist que a gente tem episódios sobre Júpiter e a gente fala desses artigos que estão sim na Revista Espírita. É isso, nós não conseguimos esgotar as questões, mas nós tentaremos fazer outros momentos assim de perguntas e respostas na nossa segunda temporada. Em breve a gente vai começar a gravar os vídeos dessa segunda temporada, que vai ser sobre a Revista Espírita de 1859. Fique conosco, nos acompanhe, nos ajude a divulgar e até breve.